eu estou aqui me preparando para o 3 em 1, que vai começar daqui a pouquinho, mas eu realmente não consigo não desabafar. Porque se eu não fizesse desabafo, a coisa vai ficar dentro de mim e é tóxica. Ela é um veneno. Porque é insuportável, é cada vez mais desgastante aturar as falas desses ministros do Supremo Tribunal Federal que não têm a menor condição de ocupar o cargo que ocupam. Eles estão votando a questão do dossiê, né, de perseguição por crime de opinião aos críticos do governo, aos oponentes do governo. Isso é uma narrativa já totalmente cafajeste. Totalmente cafajeste. Todo governo tem direito a juntar informação, inclusive boa parte é pública, você pega nas redes sociais e tudo mais, sobre servidores do Estado que, por gozarem de estabilidade, muitas vezes agem para boicotar o governo e subverter a democracia. Então, o que está em jogo nesse tal dossiê, né, que ainda não tivemos acesso a ele, mas o que está em jogo pode ser muito bem apenas o fato de você compilar informações de mais ou menos 500, essa informação, né, de pessoas, 500 servidores públicos que teriam ligação com grupos radicais, como Antifa, por exemplo. Então é disso que se trata. Eu quero ler um pedaço da fala do ministro Fachin ao votar. A administração pública não tem nem pode ter o pretenso direito de listar inimigos de regime. Só governos autoritários é que se pode cogitar essas circunstâncias. E, portanto, o direito à livre manifestação não está na órbita da infração penal. E a liberdade de expressão, direito ao protesto, não está na órbita de investigação penal e nem mesmo desse tipo de serviço de inteligência que recai sobre as escolhas pessoais e políticas, práticas cívicas dos cidadãos. Fachin, aquele que elogiava o MST, aquele que declarou o voto em Dilma e aquele que lamentou o fato de Lula não estar nas urnas nas últimas eleições, né? Esse mesmo Fachin, ele acha que todos têm direito de manifestar e de protestar, sendo que não é disso que se trata. Não é criticar o governo, não é ser oponente do governo. É tentar boicotar o governo de dentro do Estado e subverter a ordem, espalhar o caos e fazer parte de grupos que, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, são considerados terroristas, como os antifas são. É disso que se trata. Mas é claro que a provocação da Rede, partido da Marina Silva, defensora, né, do PT, é claro que ia sempre tentar proteger a extrema esquerda. A impressão que fica, cada vez mais nítida, é de que no Brasil existe sim o direito para manifestar, inclusive de forma violenta, agressiva, intimidatória, quebrando tudo, vestindo máscara e pegando em arma branca, desde que seja da extrema esquerda. Se for Black Bloc, se for Antifa, se for Black Lives Matter, se for torcida organizada de time de futebol, marginais, aí está liberado, porque é contra o governo e é de esquerda. Agora, se soltar fogos de artifício em protesto contra o Supremo, vai em cana. Se criticar demais os ministros do Supremo, aí tem inquérito ilegal, que manda a Polícia Federal na sua casa às 6 da manhã, não é mesmo? Onde é que fica o direito cívico à liberdade de opinião? Agora, os ministros do Supremo podem chamar o presidente de nazista. Isso também é liberdade de expressão. Qualquer crítica que venha do presidente, do Poder Executivo ou da população em relação ao Supremo Tribunal Federal é um atentado contra as nossas instituições, contra a própria democracia. Percebe? Percebe que na cabeça dos nossos ministros ilustres do Supremo Tribunal Federal existe um direito totalmente enviesado. Ele é um direito perneta, saci pererê. Ele só pula na perna esquerda. Se for do outro lado, não pode. Agora eu vou falar do Barroso. Está aqui uma jornalista resumindo. Luiz Roberto Barroso disse que o dossiê é incompatível com a democracia, a menos que se tivesse elemento para supor que eles tramavam contra o Estado. Essa é a premissa. Mas, se a preocupação fosse efetivamente essa, talvez fosse o caso de monitorar os grupos fascistas e não os grupos antifascistas. Disse o pavão supremo, aquele que é ungido, iluminado na sua torre de marfim pela luz da razão, com R maiúsculo, e que quer legislar, porque ele vem trazer a civilização para nós bárbaros. Como? Fazendo live com Felipe Neto. Veja, o Supremo Tribunal Federal e a nossa mídia mainstream, os ANTAs e companhia, né,
estão aceitando de forma totalmente passiva e acrítica que o nome antifascista se refere ao fato, à essência. Ou seja, estão ignorando que os verdadeiros fascistas nessa história são justamente aqueles que pegam máscaras, armas brancas, quebram tudo e intimidam os seus adversários. Ou seja, que usam práticas fascistas, que lançam mão de métodos fascistoides, ainda que dizendo que fazem isso para combater o fascismo, que na verdade é um fascismo totalmente imaginário. É disso que se trata aqui. Se você é a tirania da estética, a visão estética de mundo que a esquerda sempre abraça. Se você diz que está combatendo o fascismo, pode tudo. Pode tudo. Se você é de direita, não pode nada. É o salvo-conduto que a extrema esquerda sempre gozou no nosso país e nos Estados Unidos cada vez mais. Nos Estados Unidos, cada vez mais acontece a mesma coisa. Só que aqui tem reação. Aqui tem Fox News, por exemplo, que rebate, e aqui tem um presidente que colocou a Antifa como grupo terrorista, que é o que devia acontecer no Brasil. E por falar nisso, o Pedro Doria, do Globo, né, jornalista que se diz liberal, vejam só que irônico, comentando sobre o lançamento oficial da campanha de Joe Biden nos Estados Unidos, que Bill Clinton, que deveria estar dando explicação sobre sua relação com Jeffrey Epstein, aquele pedófilo que morreu, se suicidou, né, entre aspas, na prisão, e que tinha o avião Lolita, que o Bill Clinton usava de vez em quando, e que foi pego aí, imagens que circularam essa semana aqui direto, que no Brasil nem chegou, né, dele recebendo massagem de uma das vítimas do Jeffrey Epstein, uma lourinha jovem, fazendo massagem no Bill Clinton, que tem um antecedente péssimo sobre isso, né? Mônica Lewinsky e companhia. O Bill Clinton, que devia estar dando explicação, metendo o malho no Trump. E o Obama, idem. Aquele que tem que justificar o Obamagate, o uso da Receita Federal para perseguir conservadores, o fato de que a sua Polícia Federal, sob o James Comey, saiu durante 2 anos investigando o tal conluio, o suposto conluio de Trump com os russos, não encontrou nada, depois de mais de 500 intimações, gastar milhões de dólares do pagador de impostos e tudo mais, não encontrou nada. E sabe o que deu origem a esse suposto conluio e a investigação? Um dossiê que foi produzido pela Fusion, uma empresa que foi contratada pelo DNC, que é o Diretório Nacional Democrata, que a Hillary Clinton e companhia comandam, o establishment democrata. Cadê o Obama para explicar sobre tudo isso e sobre o Obamagate? Nada. Mas ele vem com aquela voz empolada, aquela pinta de sério, né? E vem falar o seguinte, que a democracia americana está ameaçada. Nunca antes na história deste país um ex-presidente quebrou um protocolo dessa forma. E o Pedro Doria reconhece. Nunca um ex-presidente afirmou nos Estados Unidos que outro presidente é uma ameaça à democracia. Ele diz, mas não pensem que ele está escrevendo isso num tom condenatório para Obama, e sim endossando a premissa, e sim achando, como diz o texto todo, que isso é uma exceção necessária, porque, de fato, Trump, claro, todos sabemos, é o Hitler encarnado, né? É o Hitler em forma nova, com cabelo esquisito. Gente, é tudo muito absurdo. Você não reconhecer que Obama tem sido grande populista e uma ameaça às instituições ao fazer isso, e sim achar que ele está certo em quebrar esse protocolo, porque Trump, todo mundo vê, né? É uma grande ameaça à democracia. Cadê? Cadê a evidência? Cadê o governo que vai finalizando aí 4 anos de mandato? Cadê alguma prova, algum indício, alguma evidência de que ele atenta contra as instituições republicanas de fato? Não tem, não tem, mas é tudo retórica, é tudo o mundo estético. Por quê? Porque a esquerda, mesmo a radical, pode tudo, enquanto que a direita não pode nada. Eu quero saber o seguinte, o Supremo Tribunal Federal vai ou não vai encontrar freios institucionais para tanto abuso de poder? Essa é a questão que fica no ar.